História 2 reformulada. Nunca jamais navegue na Dark Web. Presumo que você saiba tudo sobre a Deep Web. Bem, o que você ouviu é verdade, não é? Um ótimo lugar, enquanto algumas pessoas estão lá para comprar maconha ou armas de fogo, ou mesmo por pura curiosidade, outros não, eles obviamente não estão tramando nada em particular. Bom, mas não estou aqui para falar sobre esses malucos, estou aqui para falar sobre o que está além do ponto, as partes mais enigmáticas, profundas e inexplicáveis da internet. A parte que ninguém realmente deveria ver. Havia um infográfico que surgiu há um tempo atrás, não tenho certeza quanto aos 8 níveis da internet, talvez não tenha visto isso tão interessante quanto era, é uma besteira completa, desculpe, mas derivação folicular polimérica não significa nada no sistema de pré-marcação, eu acho. Alguém é fã de Varamer? Não há mecânica quântica envolvida aqui. No entanto, isso não significa que foi um lugar fácil de encontrar. Agora não vou começar a dizer como chegar aqui. É improvável que você consiga, mesmo que tente. Eu não estou buzinando aqui. Eu só não tenho uma vida lá fora, eu fui avisado, claro, todo mundo me disse que eu não ia gostar do que viria, que eu nem entenderia. Agora estou passando esse aviso para você: não tente procurar isso, não tem oficialmente nome para este lugar, ou pelo menos eu não vi um. Havia rumores, no entanto, que estes arranjados de uma sala de bate-papo Illuminati, para uma cela virtual de uma inteligência artificial experimental desaparecida. Na realidade é muito pior. Depois de um longo e doloroso processo de quebra de firewalls, criptografias, enigmas e seguindo links ocultos, eu estava finalmente direcionado para uma página em branco com uma linha de texto e caixa de texto abaixo. Questionário em latim sobre o que você procura. Lembro-me de me sentir surpreso, mas em retrospectiva eu não sabia o que estava esperando. Admito que fiquei um pouco perplexo e apático na situação. Em parte porque eu não sabia a resposta para aquela pergunta em latim do Vaticano. Eu não tinha um objetivo, eu só queria ver se eu conseguiria entrar na Deep Web. Eu tentei alguns genéricos de respostas no começo. Eu digitei a verdade e a iluminação, como palavra-chave, que você conhece. Matrix, nada aconteceu. Tentei várias respostas, mas nenhuma funcionou. Esta era uma página gag. Talvez eu realmente não tivesse descoberto nada. Eu apenas tentei abrir uma porta na parede. Não tenho certeza de como isso veio até mim, ou porque pensei que funcionaria, mas apenas digitei. Algo ou alguém me procura. Agora penso nisso todo dia. Essa coisa pode ter sido uma inteligência artificial. Para minha surpresa, a página ficou em branco, como se estivesse totalmente em branco. Esperei cerca de 5 minutos. Estava sendo direcionado para o que parecia ser um fórum da Dark Web. De repente, uma lista de links sobre um fundo marrom amarelado. Os próprios links eram sequências aparentemente aleatórias, indisparáveis de símbolos, de caracteres. Cartas, muitas delas eu nunca tinha visto antes. Quase parecia um alienígena a forma de linguagem, obviamente apenas um código que eu não conseguia entender. Neste momento minha adrenalina e expectativas estavam nas alturas. Fora da parede, cada link era um tiro no escuro. Eu cliquei no primeiro link e ele carregou um feed ao vivo do que parecia ser as catacumbas de Paris, que observei por um tempo, mas acabou sendo monótono. Passei para o próximo link. Era um vídeo instável em um ambiente escuro. Mas eu poderia ver os homens com equipamento tático. Eles estavam em uma casa sombria, abrindo as portas e varrendo cada cômodo. Eventualmente eles chutaram uma porta para revelar uma criatura alta e humanoide, com pele escamosa, que estava roendo um braço desmembrado. Eles tentaram atirar nela, mas ela escapou pela janela de um quarto escuro. O vídeo parou ali, enquanto eu estava chocado com o que presenciei. O que porra foi isso? Parecia real demais para ser uma filmagem inédita. Fiquei oficialmente intrigado. Talvez isso tenha valido a pena os meses de dores de cabeça e olhos vermelhos. Afinal, contas, eu presenciei uma merda, das grandes do sistema, globalista, capitalista, na tela do meu computador. Comecei a trabalhar na lista de links. A cada clique,
tudo ficava cada vez mais bizarro e mais perturbador. Me deparei com um documento chamado Projeto Paragon detalhando, e também o já conhecido no meio do gado, o popular Projeto AARP, e o Projeto Blue Beam, assim também como os projetos de apagão global, o Grande Reset, de intelecto do maçom e Illuminati Klaus Schwab. Trilhas de experimentos humanos que levariam a níveis sobre-humanos de força e durabilidade eram um sucesso aparente. Também parecia oficial, havia ensaios sobre o espaço-tempo, falhas de anomalias na realidade, e imagens aparentes de dimensões alternativas foram detalhadas. Explicações sobre os assassinatos de Kennedy, da Área 51 do Triângulo das Bermudas, as pedras guias da Geórgia, os caixões da Fema. Seitas satânicas, como por exemplo as Skull and Bones, a Ordem Rosa Cruz, os Cavaleiros Templários e muito, muito mais, isso só é a ponta do iceberg. A indústria farmacêutica que estará na verdade para te adoecer, estamos diante, amigo, de um apocalipse totalmente orquestrado, minuciosamente e meticulosamente orquestrado. Desaparecimentos ocultados e ocultos, que aparentemente a polícia não resolveu, e a verdadeira natureza do Santo Graal, que de santo não tem nada, um dos mistérios mais perturbadores da raça humana. Queridos, e também um documento que revela os planos maçônicos para o Armagedon, ou popularmente conhecido pelo gado religioso, como Apocalipse. Era um documento referindo-se ao fim do mundo, bombardear toda a humanidade com uma bomba nuclear que é 720 vezes mais forte que o que caiu em Hiroshima, e o prato principal. Um documento que mostra e afirma que a Bíblia foi toda ela projetada e construída palavra por por maçons de Illuminati, para manipulação do gado, ou seja, manter o gado cativo através do medo, da proposta do inferno, dividir para conquistar, ou seja, caros colegas, enquanto você adora uma mentira, esqueces o verdadeiro amor, o seu semelhante do seu lado. Você já deu um abraço no seu vizinho hoje? Sem interesses? Eu creio que não. Esse documento falava tudo isso, caros prezados colegas. Eu encontrei planos de contingência para diferentes tipos de apocalipses mundiais, invernos nucleares, surtos virais, de armas biológicas. Alguns mais peculiares foram chamados de anormalidade da Fossa das Marianas, o homem estranho rotulado sem rodeios no 15º andar, e um simplesmente referido como registros recuperados de blackout de Skinwalker's Ranch. Expedições 911, transcrições de residências de uma cidade no Texas que desapareceu em 1977, e até mesmo os diários que pertencem a pessoas foram deletados do sistema. Envolvido no incidente do passe de diálogo, passei horas olhando através de páginas e mais páginas de coisas que eu achava que não deveria ver. Me deparei com um trailer de um filme silencioso feito em 1910, um que aparentemente fez as pessoas arrancar os olhos, depois de assistir, que quase descarrilou toda a indústria de entretenimento americana do norte. Era uma transmissão ao vivo de um homem encapuzado sentado na frente de uma cabeça, e uma câmera agachada. Ele finalmente levantou sua cabeça. Não fiquei por aqui mais, porque havia obscuros conjuntos de guias passo a passo que envolvem coisas como cortar seus próprios membros, e costurar um cadáver, realizando encantamentos religiosos em meio à floresta da Sibéria, e indo para as coordenadas que aparentemente abrigam. Haviam anjos caídos em cativeiro. Não estava claro, mas estava visível. Daí foi onde eu acho que tive um colapso nervoso diante toda essa informação, e desmaiei. Acordei no chão no meio da noite. Olhei para a tela do meu computador para ver imagens de helicóptero em loop de uma enorme criatura semelhante a um caranguejo destruindo uma ilha costeira. Cliquei nela e apenas sentei lá por um longo tempo. Eu não conseguia compreender o que estava vendo. Eu também não acho que eu realmente queria. Agora eu não tenho certeza porque eu continuei. Meu cérebro estava gritando para eu pegar meu computador, levá-lo para o gramado e esmagá-lo em pedaços, mas eu não o fiz.
Notei algo que eu não tinha notado antes, uma pequena mensagem no canto inferior esquerdo da tela do meu computador. Estamos te observando dia após dia, mês a mês. Você é nosso. E o que faremos com você? Até o próprio Lúcifer pedirá clemência, para parar-nos. E não pararemos. Continuaremos até você virar uma borra de sangue e ossos. Assim será o destino para qualquer um que entrar na Dark Web. Assinado o sistema. Cliquei no primeiro link após cerca de 20 segundos. Fechei meu computador com força. Não consigo descrever para você o que vi. Na Dark Web, em qualquer sentido, de palavras não conseguirei descrever o horror que virá. Eu comprei uma caixa misteriosa na Dark Web. Não sei no que estava pensando, na verdade. Eu estava bebendo com amigos e cheguei em casa bêbado. Decidi abrir o Tor, um link levou a outro. Acabei em um site de mercado que vendia todo tipo de coisa duvidosa. Eu poderia comprar meu peso em cocaína se quisesse. Algo me chamou a atenção, um anúncio dizendo caixa misteriosa feita sob encomenda por $250. Eu li a descrição que listava o que poderia conter, um iPad novinho em folha. Isso me fez enviar $250 em Bitcoin para algum estranho na internet. Lembro vagamente de ter mandado uma mensagem meio bêbado para o vendedor dizendo que realmente queria aquele iPad. Oh Deus, lembro de ter enviado mais $50 para tornar o negócio mais atrativo. Que idiota! Quando acordei, minha cabeça doía muito. Eu estava com uma enxaqueca terrível. Só me lembrei disso quando tomei café da manhã, tomei banho e abri meu laptop. Meu coração afundou. Eu não tinha dinheiro para desperdiçar com esse tipo de coisa, mas fiz isso. Cliquei no botão para enviar uma mensagem ao vendedor e dizer que mudei de ideia, mas nada aconteceu. Atualizei a página e, como você pode imaginar, o anúncio não estava mais lá. Eu não me considerava um idiota. Não cairia em golpes de príncipes nigerianos. Mas o meu eu bêbado é um idiota completo. Verifiquei minha conta de Bitcoin e vi que estava sem dinheiro rastreável. Eu juro que tinha pelo menos $750 lá. Se considerarmos a taxa de câmbio da época e as flutuações, talvez valesse apenas $300. Fiquei deprimido pelo resto do dia. Prometi a mim mesmo que não faria nada assim novamente. Mas então, meu eu bêbado é uma figura realmente. Semanas passaram e eu acabei esquecendo disso completamente. Para ser honesto, eu não queria lembrar o quão estúpido fui. Hoje, porém, eu lembrei. Desci as escadas e vi uma grande caixa marrom na mesa da cozinha. Eu presumi que meu pai tinha recebido do carteiro enquanto se preparava para o trabalho. Fiquei chocado ao ver que a caixa realmente tinha chegado. Peguei-a. O peso estava desequilibrado, mas era muito pesada. Isso era um bom sinal, pelo menos não estava cheia de plástico bolha. Retirei a fita adesiva e abri para revelar uma quantidade enorme de plástico bolha. Ri sozinho antes de enfiar a mão dentro. Tirei um suéter vermelho anônimo. Segurei-o no rosto e senti o cheiro de perfume. Estava usado e fiquei um pouco enjoado, mas o que eu esperava da Dark Web? Coloquei-o na mesa ao meu lado. O próximo item era um conjunto de chaves. Examinei-as e me perguntei por que diabos elas estavam naquele pacote. Parecia que o cara tinha simplesmente colocado algumas coisas aleatórias em uma caixa e enviado. Eu estava começando a me sentir muito enganado. Coloquei a mão dentro novamente e tirei um pequeno saco com um bilhete preso. Eu já sabia o que era antes de ler. Fiquei animado. Era uma coisinha para passar o tempo mais tranquilamente. Escrito com uma caneta permanente, havia uma boa quantidade de maconha. Nunca comprei drogas pela internet. Abri o saco para ver se era de verdade. O cheiro forte característico me atingiu. Respirei fundo.
Eu diria que valia uns $70, mais ou menos. Coloquei no bolso de trás da calça, cuidando para que minha mãe não subisse a qualquer momento e me pegasse com isso. Estava curioso para ver o que mais havia na caixa. Talvez eu pudesse recuperar o dinheiro. O próximo item era uma pequena caixa de madeira. Abri para ver algumas joias de prata. Verifiquei cada uma, sem ideia se valiam alguma coisa. Havia 2 colares e 2 anéis. Perguntei-me se eles eram roubados ou comprados em uma casa de penhores. Coloquei-os ao lado do suéter vermelho. O próximo era outro saco com outro bilhete escrito em caneta. Permanente. Você vai precisar disso, acredite em mim. Fiquei um pouco ansioso ao ler o bilhete e vi uma pequena caixa de Xanax. Conheço alguns amigos que pagariam um bom dinheiro por isso, mas não tinha ideia de quanto valiam. Ia procurar mais tarde. Supus que valia cerca de $50. Até agora, tinha recuperado $130, o que não era tão ruim para algo da Dark Web. Mergulhei a mão na caixa novamente e não senti mais nada. Peguei a caixa para ver se ainda estava pesada. Coloquei-a de volta no lugar e estiquei a mão no fundo novamente. Dessa vez, senti algo grande e fino. Tirei isso. Era um maldito iPad. Meu Deus, era um prêmio incrível. Estava um pouco arranhado, mas não era de primeira geração. Era leve e fino, pelo menos um Air. Fiquei animado. Foi então que minha mãe apareceu na porta da cozinha. Oi, querido, você recebeu sua encomenda? Ela perguntou. Sim, respondi, subitamente ciente de que conseguia sentir o cheiro da maconha no meu bolso. Ah, você encontrou meu suéter, disse minha mãe, pegando onde estava, eu disse, tentando disfarçar. Ela pegou também as chaves sem pensar. Estava aqui, respondeu ela, e se afastou. Suspirei, preocupado que ela pudesse sentir o cheiro das drogas. O que é isso? Ela disse, se virando. Eu segurava o iPad. Estou guardando isso para um amigo, eu disse sem pensar. Não me importo com isso, ela respondeu, sem prestar atenção. Mas o que está fazendo a minha caixa de joias aqui embaixo? Fiquei olhando para a mandíbula da minha mãe cair enquanto ela pegava a caixa e a abria. Estava na encomenda, eu disse honestamente. Não me engane. Onde você vai vender isso? Ela exigiu. Eu juro, estava na encomenda. Espere até o seu pai chegar, eu disse. Eu juro que isso não é seu. Estava na minha encomenda que comprei na internet. Você espera que eu acredite que você comprou essa camiseta exata e a minha caixa de joias na internet? Por que raios você faria isso? Ela disse, indignada. Era uma caixa misteriosa, poderia conter qualquer coisa, eu disse. Você inventa umas histórias, às vezes acho que é melhor se você for para o seu quarto. Eu tenho 17 anos, eu disse. Enquanto você estiver sob o nosso teto, vale as nossas regras, ela respondeu. Peguei o iPad e subi as escadas. Fiquei deitado na minha cama até ligar o aparelho. Fiquei surpreso ao ver que ainda tinha bateria. Alguns aplicativos não padrão apareceram na tela inicial quando desbloqueei. Nada de interessante, porém. Verifiquei o programa de e-mail e estava vazio. Preocupado que o iPad fosse roubado e sabendo que eu não poderia ficar com ele se houvesse algum dado pessoal lá, verifiquei o aplicativo de fotos. Havia cerca de uma dúzia de fotos. Toquei na primeira. Era uma foto com pouca luz de uma rua. Poderia ser em qualquer lugar. Passei para a próxima, que mostrava a frente da casa. A luz estava acesa na sala da frente, mas na pouca luz a foto ficou superexposta e era difícil ver qualquer detalhe. A próxima era da lateral de uma casa. As tábuas horizontais brancas de madeira eram semelhantes às nossas.
A próxima era o que parecia ser uma porta traseira e depois uma foto escura de uma cozinha. Fiz uma dupla checagem. O lugar parecia idêntico ao nosso. Em uma das fotos, a sala de estar tinha a TV ligada, escondendo os rostos das pessoas sentadas no sofá e na poltrona. Depois, uma das escadas, com o chão de madeira marrom encerado. Era inconfundível. Era a nossa casa. A foto da família que pendurava no lado oposto da parede, mesmo na pouca luz, era obviamente nossa. Entrei em pânico e não queria passar para a próxima, mas acabei passando. Apareceu a foto de cima da minha cama com alguém dormindo abaixo. Era eu. Meu sangue gelou. Joguei o iPad no chão, ouvindo um estalo ao bater na lateral da minha escrivaninha. Não, 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 eu disse para mim mesmo. Pulei da cama e vi a tela me encarando com um mosaico de cores, o LCD quebrado e o vidro estava quebrado. Eu iria até meus pais, mas eles nunca acreditariam em mim. Peguei o saco de comprimidos do meu bolso de trás e peguei um. Precisava me acalmar. Depois de alguns minutos, eu não sentia mais nada. Nada além do medo no fundo da minha mente. Então, ouvi meu pai dizer: "O que aconteceu com o seu iPad? Está tudo bem?" Eu estava no meu quarto, trancado. Eu poderia mentir, mas eu sabia que era inútil. Alguém me enviou um pacote da Dark Web. Acho que é um aviso, eu disse. O que você quer dizer com um aviso? Meu pai disse, claramente confuso. As fotos, elas são da nossa casa. Tirei do meu quarto agora, eu disse. Ouvi minha mãe sussurrar algo, mas não consegui entender. Meu pai bateu na porta. Deixe-nos entrar, vamos conversar.